Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. O Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, que completa agora, em agosto, 27 anos. Com muita alegria que nesse mês estamos a comemorar essa bênção em nossas vidas. Comemorar agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores da vida, como Alta de Souza, nossa mentora espiritual, a criação desse verdadeiro oásis, onde nós matamos a nossa sede, a nossa fome espiritual. Então é muita alegria que estamos nesse mês de agosto e queremos compartilhar com todos essa alegria por essas bênçãos, espirituais. Meus amigos, o Evangelho no Lar é sem dúvida uma bênção que a espiritualidade nos concede, nos orientando, nos falando da importância de vivenciá-lo, porque levamos assim harmonia aos nossos corações, aos nossos lares, nos fortalecendo, criando toda uma sintonia favorável para que os nossos guias espirituais se façam presentes em nossos lares, em nossas vidas. Essa sintonia que nós criamos, ela não é imediata. É uma sintonia que vai sendo construída ao longo da prática do Evangelho. Quando o Evangelho no Lar se torna sistemático em nossas casas, propiciando assim o fortalecimento vibratório, o fortalecimento espiritual. Então a gente sempre que pode estar lembrando dessa orientação da espiritualidade com relação ao Evangelho no Lar. Você escolhe um dia, você escolhe um horário para fazer o Evangelho. Geralmente acontece os familiares terem compromissos, não se lembrarem, e então a gente deve fazer o mesmo que seja só, porque só não estaremos. Os guias espirituais estarão conosco, sem dúvida. Então não vamos esquecer o recipiente, com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião. É o momento de nós nos reencontrarmos, cada semana é o encontro da família com Jesus. Então vamos iniciar com a nossa leitura, a leitura preparatória, livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier. A mensagem é a 159. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. São palavras de Jesus registradas pelo apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Admite muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da existência humana, da experiência humana, que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acreditar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença.
Ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilha a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que, se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente em fundindo o pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Bem, as palavras de Jesus, aqui interpretadas pelo Espírito Emmanuel, nos dizem que todos nós devemos ser luz. Ser luz significa iluminar vidas. Iluminar vidas através da nossa maneira de ser, das nossas palavras, mas sobretudo dos nossos gestos. Aquilo que nós podemos transmitir pela palavra, pela escrita, como ele diz aqui, mas sobretudo pelas boas obras, para que estejamos a glorificar o Pai Criador. Isso é através dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos que a gente sabe são ensinamentos de amor, de justiça e de caridade. Então, meus amigos, depois da leitura preparatória, façamos a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, nossa mente ao alto. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em todos os vossos ensinamentos, buscando colocar o vosso Evangelho em nossas vidas, para que tenhamos fé, para que tenhamos esperança, fortaleza, forças para continuarmos a nossa caminhada. Portanto, que os nossos guias espirituais nos ajudem a compreender os vossos ensinamentos e a nos dar o apoio para vivenciá-los. Fica conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o 19º capítulo, que trata a fé transforma montanha, e hoje nós teremos o item 8, na verdade de 8 a 10, que é a parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e por isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São registros do apóstolo Marcos, no capítulo 11, versículo 12, 13, 14 e de 20 a 23. Bem, aqui
nessa parábola nos chama a atenção, primeiro, o fato de que aquela figueira não tinha frutos, porque não era tempo de dar figo. Será que Jesus não saberia disso? Claro que saberia, mas também sabia que a figueira, o fruto, ela surge antes das folhas, antes que as folhas se abram. Como a figueira ela estava com folhas, parecia adiantada às demais, fazendo supor que já estivesse dando frutos. Era como se fosse um fruto temporão, certo? Quando elas estão com as folhas todas abertas, as folhas, quando a planta, a figueira está cheia de folhas, é sinal de que já tem o fruto chega antes. Então Jesus foi porque viu as folhas, né? Aí então diz, aqui tem alguma fruta. Foi Haroldo Dutra, o grande expositor espírita, diz, foi uma propaganda enganosa da figueira, ele com todo o seu bom humor. Então, daí Jesus, né, ter se aproximado, mas ali não tinha nenhum fruto. Chama atenção isso, mas existe essa explicação. Há esse tipo de figueira, e provavelmente devido ao clima onde ela estava, ela se apressou em dar os frutos. Mas outra coisa também que salta aos nossos olhos é que Jesus, Pedro ter dito que ele amaldiçoou aquela figueira. E a gente, para amaldiçoar, diria que Jesus ter ficado contrariado, irado, e é inadmissível se pensar isso do ser perfeito, puro, que é Jesus, né? Então isso pode ser até um problema de tradução, e essa palavra ter tido uma outra conotação no idioma da época, né? Agora, que isso, Jesus ter ficado irado, revoltado, de jeito nenhum. Mas para muitos estudiosos, Jesus, ele manipulou os fluidos para secar a figueira, mas também uma demonstração da importância da fé. É tanto que ele também prossegue no registro aqui registro de Marcos, né? De Marcos. Ele prossegue e faz aquela afirmativa que a gente já viu em um evangelho passado, com relação à montanha. Então, aqui, ele quis também mostrar o poder da fé. Esta fé que os discípulos iriam precisar tanto no seu caminhar, no cumprimento da sua missão de propagar o evangelho. Então, para muitos estudiosos, eles dão essa interpretação, esta explicação. E Haroldo também diz, Haroldo Dutra, ele faz uma reflexão e diz assim, colocando que esse fato ocorreu poucos dias antes da crucificação. E ele diz, olha, os hebreus, eles foram preparados em torno de 1000 anos, recebendo as orientações espirituais, da vida espiritual, pelos profetas e vários emissários que vieram com esse objetivo. Por quase 700 anos, eles foram sendo preparados para a vinda do Messias. E quando Jesus chega, com todas as evidências, com a palavra, os ensinamentos que ele transmitia e com os fatos que ele demonstrou, apesar de tudo isso, ele não reconhece até hoje que Jesus seja o Messias. E Jesus foi rechaçado e crucificado. Então, a figueira que secou seria apenas um símbolo da comunidade dos hebreus, que se orgulhavam, eram por demais orgulhosos.
Eles se orgulhavam porque tinham um conhecimento espiritual superior ao dos outros povos. Se orgulhavam de seu templo luxuosíssimo, majestoso, dos seus sacerdotes muito bem vestidos, né? Se vestiam luxuosamente, e também se orgulhavam das cerimônias de seu culto. Então era como uma figueira, eles pareciam uma figueira cheia de folhas, né? Muito frondosa, muito bela e imponente no seu exterior. No entanto, demonstrando grande fé. Era como se eles queriam demonstrar uma grande fé e grandes obras, e muitas obras, mas na verdade não tinham frutos. Era tudo aparência, era tudo sem conteúdo. Era os sepulcros caiados, né? Por fora brancos, limpeza, pureza, mas por dentro empodrecidos. Então essa figueira que secou significa exatamente essa comunidade dos hebreus, com todo esse aparato, as folhas da figueira representam exatamente toda essa aparência luxuosa, suntuosa de que eles tanto se orgulhavam, mas não tinham frutos. E ela vai representar, sem dúvida, também essa figueira seca, não só os religiosos hebreus, como também os religiosos de todas as outras religiões, de todas as épocas, que se recusam praticamente a comunicar a bênção divina, os ensinamentos divinos, e muitas vezes distorce a palavra de Deus. Então essa figueira seca é a figueira seca, sem frutos, porque eles vão ficar desvitalizados da graça divina, condenados em si mesmo à esterilidade moral, na essência e no pensamento. Então, meus amigos, essa parábola, ela, naquele momento, se referindo aos hebreus, né? Jesus querendo dizer como essa figueira, o povo hebreu vai se tornar uma figueira seca, porque sem dar frutos, se recusando a vivenciar, a divulgar os ensinamentos divinos, eles vão perder exatamente a vitalidade espiritual, a vitalidade de receber a bênção, a graça divina. Vão ser condenados a ficarem estéreis. É isso o significado desta parábola, que se torna muito atual, porque quantas vezes a gente identifica, né, segmentos religiosos que distorcem a palavra de Deus, que não se preocupam em dar bons frutos, se preocupam com os seus adeptos, com os seus seguidores, mas apenas para dar o apoio material que esse segmento necessita, e as boas obras. E é necessário compreender algo. As boas obras, elas precisam ter um objetivo moral e espiritual, que é de socorrer o irmão necessitado. Se tiver o objetivo de concretizar aquela ação, aquela ajuda, para atender a seu orgulho, a sua vaidade, para adquirir mais adeptos, a fim de contribuírem com aquele tempo religioso, isso aí não tem. É um bem que está socorrendo a pessoa necessitada, mas não tem um efeito moral, espiritual, que a ação, a boa obra, os frutos que são desenvolvidos, que são gerados, que são doados com amor, com piedade e compaixão.
Então, tem esse sentido. E a gente pode pensar o quê? Concluir o quê? Todos nós somos árvores, como ser individual e como coletividade. Nós somos chamados a dar frutos através do bem servir aos outros conforme os desígnios de Deus, os desígnios que Deus nos propõe, que Deus nos concede, de verdade, fraternidade e progresso para todos. Então, nós somos chamados a ser essa árvore, e podemos ser só uma árvore cheia de folhas, ou uma árvore repleta de frutos. E quando a gente fala em frutos, a gente sempre pensa na doação material, né? Importantíssimo, né? Para quem está necessitado, para quem está carente de recursos materiais. Mas os frutos, eles nascem a partir dos nossos sentimentos. É o sentimento que plasma o pensamento, e o pensamento vai resultar nas ações. É impossível que alguém tenha um sentimento, um pensamento, por exemplo, de cometer um homicídio, se o sentimento não existir. O sentimento, ele plasma o que nós pensamos, o nosso pensamento, e resulta nas nossas ações. Daí, o orar e vigiar os nossos corações, para que nossos corações não venham agregar sentimentos negativos, nefastos, que possam nos conduzir a pensamentos destruidores e, consequentemente, às atitudes. Então, meus amigos, a parábola da figueira que secou, tem este ensinamento de nós procurarmos não viver de aparência, preocupados, orgulhosos, vaidosos com a aparência. Eu sou espírita, frequento tal centro. Meu centro fica em uma região privilegiada da cidade. Lá as pessoas são pessoas de cultura, são pessoas de posição social. Sim, mas não é isso que importa. Todos merecem o alimento espiritual. Não se deve recriminar a casa que está localizada em uma região privilegiada, vamos assim dizer, da cidade, e as pessoas que lá frequentam julgar pela aparência. O que importa é a contribuição que as casas espíritas oferecem às pessoas. O alimento espiritual que é dado a todos que ali recorrem. Pode ser uma pessoa simples, humilde, uma pessoa lá da periferia, pode ser um político, um empresário, seja quem for. Todos nós necessitamos receber o fruto que venha saciar a nossa fome de amor, nossa fome de atenção, de carinho, que venha aliviar os nossos tormentos. Quantas pessoas vivem numa situação material, social, que não tem nenhum tipo assim de dificuldade, mas são pessoas que têm dificuldades de relacionamento, dificuldades familiares, dificuldades com si mesmo, pessoas que se sentem vazias, angustiadas, sofrendo tormentos emocionais que não têm explicação, pensamentos negativos. E é na casa espírita que vai receber o fruto que necessita para saciar todas essas necessidades. A casa espírita é uma figueira. É uma figueira que
deve ter muitos frutos para atender a todos que recorrem ao amparo espiritual que ali é concedido. Então, que sejamos, né, essa planta, essa árvore, não só com folha, mas sobretudo com muitos frutos, para atendermos a todo aquele que vem em nossa direção, buscando assim o fruto da palavra, do olhar, da atenção, da orientação, do acolhimento. Então podemos ser árvores, e que sejamos árvores frutíferas da melhor qualidade. Então, nesse contexto, a gente chama a atenção porque, na verdade, é a espiritualidade que nos diz que os médios são árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos, aos seus semelhantes. E caso se desvie essa faculdade do objetivo, da finalidade para a qual Deus lhe concedeu, o Pai pode muito bem e geralmente retira esse dom que se tornou inútil nas mãos daquele que deveria ser instrumento da espiritualidade, instrumento do amor que Jesus nos ensinou. E esse médium, ele perde o dom, ou seja, a mediunidade não atua mais, e ele se torna aquela figueira seca, que não dá mais frutos espirituais. A gente conhece algumas pessoas que eram médiuns maravilhosos, de uma mediunidade ostensiva, como se diz, mas que não gostavam. Lembro de uma que pediu para que aquela mediunidade, aquele canal lhe fosse retirado. Ela se sentia muito presa, ela se sentia tendo que ter uma disciplina, uma obrigação, e ela não queria, ela estava cansada. E começou a faltar o trabalho, começou a negligenciar, e ela que tinha evidência, ela tinha mediunidade de incorporação, foi indo, acabou. E tempos depois, lá estava ela, toda cheia de problemas, né? Problemas orgânicos, né? Ela dizia que nunca mais tinha tido saúde. É a energia que deixou de ser trabalhada, canalizada e foi represada, sobrecarregando a matéria. Então, meus amigos, que fiquemos com essa mensagem e que possamos refletir sobre o ensinamento em nossas vidas. Façamos as nossas rogativas, elevando nossos corações a Deus, Pai, ao Mestre Jesus e aos nossos guias espirituais. Vamos pensar em fé, em saúde, esperança, paz. Senhor Deus, aqui rogamos, Senhor, pela paz, pelo entendimento entre as nações, pela justiça social, para que seja prioridade dos governantes, pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia, amor aos seus integrantes. Rogamos pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, pela recuperação de familiares, amigos, por todos aqueles que estão mergulhados no sofrimento da enfermidade, pelos irmãos sofredores nos dois planos da vida, para que encontre consolação e entendimento, buscando os vossos ensinamentos através do Evangelho.
Passamos agora silêncio por alguns instantes, para que cada um possa fazer as suas rogativas específicas. Que as nossas rogativas possam ser acolhidas, Jesus, pelo alto, e que possamos assim ser aliviados das dificuldades, do sofrimento pelo qual passamos, conforme as nossas necessidades e merecimento. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo, do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. E que possamos aqui estar no próximo domingo. Até breve.